paz do Senhor a todos. Vamos aqui prosseguir o nosso estudo sobre a carta de Paulo a Filemon, ainda falando sobre o versículo 11. No vídeo passado nós falávamos sobre a condição da humanidade sem Deus, que vive de forma idêntica a Dionésimo, o escravo fugitivo. E por que dizemos isso? Porque todos os homens foram criados por Deus, logo Deus é o Senhor de tudo e de todos, e nessa condição de Senhor de tudo e de todos, toda a humanidade, toda a natureza lhe está sujeita. E nós sabemos que quando Adão e Eva estavam lá no jardim, eles obedeciam à voz de Deus. Eles viviam dentro da vontade de Deus. Portanto, Deus era seu Senhor. Mas num dado momento, o homem foi enganado, juntamente com a mulher, foram enganados pelo diabo, e ao serem enganados pelo diabo e ter dado ouvidos à voz de Satanás, eles tornaram-se servos do pecado. O apóstolo Paulo nos traz isso no livro de Romanos, ele fala bem sobre isso. No capítulo 6 de Romanos, versículos 16 e 17, eu vou ler até o 18, ele fala assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ou seja, somos servos daquele a quem nós obedecemos. No caso lá do Éden, enquanto Adão e Eva obedeciam a Deus, eram servos de Deus, filhos de Deus. Quando desobedeceram para obedecer à voz do diabo, eles tornaram-se servos do diabo, servos do pecado. E assim toda a humanidade caminhou e caminha, porque a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo diz, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e todo o homem nascido de mulher já nasce em pecado, a Bíblia diz isso. Então, nós já nascemos em pecado, como servos do pecado. E para nós nos libertarmos dessa servidão do pecado, nós precisamos crer e aceitar a Jesus. Então, é por isso que eu digo que a humanidade vive, a humanidade sem Deus vive na condição de Onésimo, como um servo fugitivo de seu Senhor. Por que fugitivo? Porque no dia em que Adão e Eva pecaram, eles fugiram, ou tentaram fugir de Deus, tentaram se esconder de Deus. E isso está lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 7, e os seguintes diz assim: então, depois que eles já tinham pecado, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus
entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Ou seja, no momento em que eles pecam, eles já percebem que fizeram uma grande bobagem, e aí começam a fugir, se esconder de Deus. E assim vive, como eu disse, o homem sem Deus, a mulher sem Deus. Vivem como fugitivos, fugindo da presença de Deus, porque o pecado não pode estar presente junto com Deus, né? Não há essa comunhão. E é por isso que o homem se esconde, foge da presença de Deus quando ele está em pecado. E então essa analogia que fazemos, ou essa semelhança que trazemos da Onésimo como servo escravo fugitivo, e nós que vivíamos como escravos fugitivos, fugindo de Deus, nos escondendo de Deus, é bem prática e bem real, porque essa condição de fugitivo só vai terminar, ou só termina quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, quando entregamos nossa vida a Ele. Aí nós nos encontramos novamente o nosso Deus, o nosso Senhor. E aí então nós voltamos a ter o relacionamento com Ele que tinha antes do pecado. Então é muito importante nós analisarmos isso, pensarmos nisso, na condição do homem sem Deus, que vive como um escravo fugitivo, fugindo de seu Senhor, e essa era então a condição de Onésimo, que não fugia apenas de Deus, mas fugia do seu Senhor, que era o Filemão, pois ele era um escravo de Filemão, era propriedade de Filemão, mas fazendo aqui uma comparação, né, do material com o espiritual, nós nos enquadramos nessa condição de homens fugitivos, de escravos fugitivos, que vivíamos fugindo de nosso Senhor, que é Deus. E aí Paulo, então, ele continua na sua carta, no versículo 12, ainda intercedendo por Onésimo, ele fala assim a Filemão: E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. No versículo 11, o que ele tinha dito? O qual no outro tempo me era inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar. Ou seja, eu estou mandando ele de volta para você. Aí ele faz um pedido: E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Essa palavra, né, como as minhas entranhas, tem o sentido de como o meu coração, ou como a mim mesmo, recebe ele como se fosse eu que estivesse retornando para sua casa. E Paulo tinha esse conceito, um conceito diferente de escravidão, em relação à escravidão no meio do cristianismo, né? Você sabe que eu já disse para vocês que era comum naquela época, né, as pessoas terem escravos, porque Roma, como era o império que dominava naquela ocasião, ela fazia de escravos todos os povos conquistados, que nós já falamos, e já falamos de algumas formas, né, que a pessoa tornava-se escrava, que era através da guerra, né, os povos conquistados tornavam-se escravos daquele que conquistou. A pessoa podia tornar-se escrava pela compra, ele era vendido no comércio de escravos, no mercado de escravos. Então a pessoa que o comprava tinha ele como sua propriedade, e podia também ser escravo de nascimento. Já nascia dentro da casa de seu senhor. Os pais eram escravos, e dessa relação dos pais nasce um filho que já é escravo e propriedade do Senhor, não propriedade dos pais, mas propriedade do Senhor, porque era uma condição de escravatura que existia naquela época. Mas Paulo, quando ele aceita Cristo, ele encontra com Jesus, ele começa a ter uma visão diferente de escravatura, né? Porque ele sabia, ele tinha essa consciência de que Jesus veio trazer liberdade,
E essa liberdade que Jesus veio trazer não foi apenas a liberdade espiritual, Jesus veio trazer a liberdade plena às pessoas. E Paulo, então, ele tinha uma visão diferente da escravatura daquela época, embora fosse um direito, né, das pessoas terem os seus escravos, mas Paulo, ele lutava e tentava fazer a igreja ou as pessoas que se convertiam a entender que todos nós somos iguais, todos nós somos irmãos, todos nós somos o corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. E então, portanto, não deveria haver entre os cristãos essa condição de senhor e de escravo. Em Efésios capítulo 6, versículo 5 até o 9, Paulo trata sobre isso. Embora ali ele esteja falando de como devem se comportar os escravos e os senhores, mas ele trata desse assunto. Ele fala assim: vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne. Aqui ele está falando para os escravos e para aqueles que trabalhavam, né, no caso de hoje, que não tem mais a escravatura como antigamente, mas os funcionários, os trabalhadores que trabalham em empresas ou na casa de alguém, que se esse patrão for crente, né, for cristão ou não, então qual é a recomendação de Paulo? Obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ou seja, não é para trabalhar somente quando o patrão está presente, não é para fazer os serviços somente quando o patrão está ali por perto, não, estando perto ou longe, o nosso procedimento deve ser o mesmo. O nosso compromisso, a nossa responsabilidade deve ser a mesma. Nós devemos agir como servos de Deus. Porque se o nosso patrão não está vendo, mas Deus está vendo. Se o nosso chefe não está vendo, mas Deus está vendo. Então, ele traz esses ensinamentos, não só a pais, filhos, esposo, esposa, mas também traz esse ensinamento em relação aos servos e aos senhores. E aí ele fala com os senhores. Ainda falando sobre os servos, ele fala assim no versículo 7, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, sendo servo, sendo livre. E vós, senhores, então ele dá a recomendação para o servo, mas não esquece dos senhores. Aí ele fala para os senhores: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando que as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, Paulo tenta dar um ensinamento para que as pessoas entendessem, compreendessem que há um Senhor nos céus, que é Senhor sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Por mais rica que seja a pessoa aqui na Terra, por mais alto grau que ela possua de classe social, ela não deve se sentir superior a ninguém. Infelizmente, nós temos visto, né, isso todo dia, essas imagens, essa ideia de que a pessoa conquista um cargo na sociedade que ela se julga superior aos outros, e na verdade não é. Temos que ter em mente que Deus é o Senhor de todos, tanto dos servos como dos senhores aqui da terra. Deus é o Senhor dos governos e dos governados. Deus é o Senhor dos imperadores e dos subalternos deles. Então, nós precisamos ter isso em mente, e Paulo tinha essa visão, e tanto que traz esse ensinamento à igreja de Éfeso, e também quando ele pede a Filemão que tratasse o seu escravo fugitivo com amor, que tratasse o seu escravo fugitivo com compaixão, ele está
tentando falar para Filemão que há um Deus no céu que conhece todas as coisas e que vê todas as coisas e que um dia há de julgar as obras de todos nós. Então, ele, além disso, ele fala lá em Colossenses capítulo 4 também, e versículo 1 em diante, ele também fala sobre isso, sobre a situação do Senhor, como deve tratar os seus servos. Colossenses capítulo 4, versículo 1, ele fala assim: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Ou seja, ele praticamente repete o versículo de Efésios 5. Ele praticamente repete. De Efésios 5, 6, né? 6 e verso 9. Tá vendo? Vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e para com ele não há acepção de pessoa. Ou seja, ele mostra para as igrejas que ele fundou, porque possivelmente nessas igrejas havia muitas pessoas que deviam ser donos de escravos. Então ele tenta mostrar para essas pessoas que o fato deles terem escravos e que agora serem servos de Deus, e talvez até os seus escravos também terem se convertido, eles precisavam agir com equidade, com justiça, não deveriam usar de forma injusta para com seus escravos. E a mesma coisa ele fala para os escravos também, que deveriam agir de forma justa para com seus senhores. A Filemão, então, ele pede para receber Onésimo como seu coração, como a si mesmo, como se fosse ele que estivesse voltando para a casa de Filemão. Por quê? Porque ele sabia que Filemão tinha apreço por ele. E ele queria que esse apreço que Filemão tinha por ele, Filemão também tivesse por Onésimo. Porque Onésimo agora não era somente um servo de Filemão, mas agora Filemão e Onésimo também eram servos de Cristo. E como irmãos em Cristo, Paulo queria que esse tratamento entre o senhor Filemão e o escravo Onésimo fosse um relacionamento diferente. Fosse um relacionamento de amor fraternal e não apenas de valor econômico. Em Cristo nós somos todos iguais. O Senhor, o Senhor, que é o dono do escravo, deve também viver como servo. Servo de quem? Servo de Cristo. Então veja o que ele compara. Não é porque eu sou o senhor, dono de escravo, que eu me julgo melhor do que os outros. Eu tenho que lembrar que eu também sou servo. Embora eu seja senhor de escravos, mas eu sou servo de Cristo. E como servo de Cristo, o meu procedimento deve ser diferente. Como servo de Cristo, eu devo ter o meu irmão ou o meu escravo, ainda que ele não tenha a mesma fé que a minha, não comungue da mesma fé que a minha, mas eu devo ter um apreço por ele, eu devo ter uma consideração por ele, sabendo que tem um Senhor no céu que vai julgar todas as nossas obras. Não há maior nem menor, todos são servos. Em Mateus capítulo 23, versículo 11, Jesus disse isso. Mateus 23 e 11. Nem vos chameis mestres, aqui é o 10, nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Ou seja, quem quiser ser o maior, seja o servo. Essa é o ensinamento de Jesus. Quem quiser ser o maior, que seja o servo. Então, nós precisamos ter isso em mente. Eu sempre que posso, eu falo isso. Nós não podemos, dentro de nossas igrejas, julgarmos melhor do que ninguém. Ninguém na igreja, por mais
capacidade que tenha intelectual, por mais grau que tenha galgado na sociedade, por mais conquistas que tenha alcançado, ele não pode se julgar superior a ninguém. Na igreja, o maior é Cristo. Na igreja, o maior é Deus. Nós não somos nada, nós somos todos irmãos, uns dos outros, e devemos ter essa consideração uns pelos outros. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22, Paulo também trata disso. Vamos ler 1 Coríntios 7, 22. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Ou seja, o escravo naquela época que vivia como escravo, quando ele foi chamado pelo Senhor, que ele creu no Senhor e aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, ele se torna livre. Livre no sentido espiritual, ele tem liberdade para adorar, liberdade para servir a Cristo, porque aquele de quem nós servimos é que nós nos tornamos servo. E quando eu me torno servo de Cristo, se eu sirvo a Cristo, eu sou servo de Cristo. E a mesma coisa o Senhor, aquele que é livre, Paulo fala, né? Também é servo de Cristo. Então, por mais livre que a pessoa fosse, né, fisicamente ou socialmente, ela tinha que ter em mente que, como cristão, ela é serva de Cristo e deve viver uma vida pautada de acordo com os ensinamentos de Jesus. Todos somos irmãos, né? Não há essa distinção. Eu também falo sempre isso, né, que na igreja não devia ter esse negócio de ficar chamando as pessoas por título, né? Pastor fulano, presbítero ciclano, evangelista beltrano. Nós somos irmãos, não precisa dessas coisas, não precisa de título, né? Se nós não podemos ser chamados de irmãos, o que nós estamos fazendo então? E o Jesus fala lá em Mateus 23:8, vós, porém, não quereis ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Então nós somos todos irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém na igreja. Ninguém é maior do que ninguém. Todos somos iguais diante de Deus. Ainda que tenha um cargo eclesiástico, ainda que seja pastor-presidente, mas antes de ser pastor-presidente, precisamos ser irmãos. Tem que ter a condição de irmão, porque se não tiver essa condição de irmão, então não tem nada mais além disso, né? Não é o cargo, não é o título que vai fazer ninguém ser possuidor do reino dos céus, mas é a sua humildade, a sua simplicidade, a sua fé em Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e prosseguiremos em breve com esta aula.